Eu quero compartilhar com você alguns dos motivos por que você já pensou em desistir, por que você quer desistir. Primeiro, você já pensou em desistir porque você ainda não entendeu que você é um fruto e que precisa estar maduro para alimentar outros. Muitas vidas estão esperando por aquilo que Deus semeou em você. Pessoas as quais serão alimentadas por aquilo que Deus liberou sobre você. Quando você nasceu com um propósito. Quando você nasceu, Deus não ficou preocupado com o que faria de você. Deus não ficou preocupado com o que Ele faria de você. Porque o salmista disse que todos os atos, todos os seus dias, já estavam escritos no livro dele, antes que eu e você nascêssemos. Quando você nasceu, o teu propósito estava estabelecido na eternidade. Então você precisa entender que você precisa estar maduro para alimentar essas pessoas que estão esperando aquilo que Deus semeou em você. Você foi chamado para frutificar. Lembra disso? Jesus disse: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Você foi chamado para frutificar. Existe uma semente em você. Segundo motivo por que você já pensou em desistir. Você precisa entender que o sol e a chuva fazem parte do processo de amadurecimento do fruto. Está chegando o tempo da manga. Você vai passar numa rua que tem uma manga que está virado para o lado do sol. Você vai observar que essa manga, ela vai ficar amarelinha rapidinho. Porque o fruto precisa de sol para amadurecer. Então, se o fruto necessita de sol e você é um fruto, você carrega uma semente, as adversidades fazem parte dos recursos naturais de Deus para forjar e amadurecer o nosso caráter. As adversidades fazem parte do processo natural de Deus para amadurecer e forjar o nosso caráter. Então não reclame da adversidade, não reclame do problema. Não permita com que o problema e a adversidade te faça desistir, porque eles estão te amadurecendo. O tempo de vida com Cristo que você carrega, as adversidades, a cruz que você carrega, a cruz que Jesus te deu. Aquele que quiser me seguir, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia e siga-me. Essa cruz que você carrega, esse negar a si mesmo, faz parte do processo. Amadurecimento, crescimento, maturidade chegando sobre você. Faz parte, é necessário. Sabe o patrão enjoado? Sabe o esposo que você acha enjoado? Sabe a esposa que você acha enjoado? Deus colocou ele para fazer você crescer e amadurecer. Sabe o trânsito? É para te crescer. Sabe o vizinho? Sabe o colega de trabalho pornográfico que chama palavrão? É para você crescer. Terceiro, toda decisão de um homem imaturo é tomada na alma, baseada nas emoções, nem suas emoções inconsequentes. O maduro baseia-se no espírito e na palavra de sabedoria. Preste atenção, você lembra que domingo o pastor ministrava sobre o filho pródigo? O filho pródigo tomou uma decisão na alma, nas emoções dele. O que ele disse? Eu quero a minha herança, eu vou sair fora, eu vou curtir a vida. Imaturo. E você já ouviu, quem tem aqui uns 8, 10 anos de MPA, você já ouviu, assim, por baixo, umas 100 ministrações, né? Do filho pródigo, e sempre algo novo sendo liberado, né? Então você já ouviu isso. Mas eu quero te falar de um homem
que se identifica muito comigo e com você em alguma fase da nossa vida. Um homem chamado Pedro. Você lembra de Pedro? Lucas capítulo 5, versículo 5 a 11. Eu tenho muitos textos bíblicos, eu vou ler assim. E como está sendo transmitido pelo YouTube, depois se você tiver dúvida, você vai lá, reassiste e faz as suas anotações aí, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 5 a 11. E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos mais, sobre a tua palavra lançarei a rede. Você lembra disso aqui? Pedro está vindo de uma pesca e não pegou nada, lembra disso? E aí o que acontece? Jesus, e fazendo assim, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe que rompia-se a rede. E faziam sinal para os companheiros que estavam do outro lado do barco para que fossem ajudar. E encheram ambos os barcos de maneira que quase ia a pique. E vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Pedro, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca, da grande quantidade de peixe. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante, cara, você será pescador de homens. Preste atenção. Pedro, pescador, e Jesus chama ele e fala: agora você vai ser pescador de homens. O que Jesus fez para ele? Fez uma promessa. Jesus fez uma promessa a Pedro. E eu sei do que eu vou te falar bem aqui. Você carrega a promessa de Deus na sua vida. Você carrega a promessa no dia que você se converteu ou antes de você converter, quando você nasceu. Alguém foi usado por Deus e disse: você será, você fará. Ou talvez disse para sua mãe ou para o seu pai: o seu filho será, fará e vai acontecer. Você carrega uma promessa. Existe algo da parte de Deus que foi liberado sobre você. Pedro recebe essa promessa. Lembra disso? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que os discípulos fizeram? Deixaram tudo e fizeram o quê? Seguiram Jesus. Abandonaram tudo e seguiram Jesus. Um dia, quando você se converteu, você também tomou essa decisão. Você disse: eu vou abandonar tudo, o pecado, tudo que me impede de ter um relacionamento com Deus, eu vou abandonar tudo para seguir Jesus, ou amor, ou paixão. Lembra disso? Talvez as suas atitudes nesse tempo do primeiro amor seria como a de Pedro, quando via Jesus se jogava. Ixi, eu lembro disso. Quantas vezes eu me joguei no chão, rolava, chorava, adorando. E até hoje eu faço isso. De vez em quando ele me pega lá em casa e a gente se enrola, eu me jogo no chão. Agora eu me jogo na cama, né? Que eu não posso me jogar no chão. Você fez isso um dia também. Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Você carrega a promessa de Deus. Pedro foi um discípulo muito privilegiado, assim como os demais. Mas Pedro, você sabe, tem uma particularidade na vida de Pedro em relação a Jesus. Você sabe disso. Pedro viu multiplicações de peixe. Pedro viu Jesus sendo transfigurado. Eu sei que poucos já leram isso na Bíblia. Jesus sendo transfigurado. Pedro, Tiago, João: Senhor, vamos fazer uma barraquinha, vamos ficar aqui. Vira o Moisés, vira o profeta Elias, vamos ficar aqui. Tá bom aqui o negócio. Pedro viu Jesus transformar água em vinho. Viu Jesus curando e libertando diversas pessoas. Pedro fez 2 pescas maravilhosas, milagrosas, porque estava com Jesus. Pedro viu uma figueira que Jesus amaldiçoar, ela secar. Você lembra disso? Jesus procurou figo, não tinha. Jesus lançou uma palavra lá profética na figueira, a figueira secou. Pedro olhou depois e falou assim: mestre,
Jesus, a figueira secou. Secou. E Pedro, através desse relacionamento com Jesus, ele se comprometeu demais com Jesus. Como eu queria estar andando aqui. Quem já me viu em outros tempos aí sabe que eu sou meio agitado, espoletado, né? Meio 220. Aí Deus falou, vou ter que parar um pouquinho esse cara aí para descansar. Pedro se comprometeu demais com Jesus. Marcos 14, 29 a 31. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu aqui, Pedro, nunca vou se escandalizar. Nunca, Jesus, eu nunca, Pedro, não, eu não. Não, Pedro, não. E disse Jesus, na verdade te digo que hoje, tu não sabe o que tu está falando, cara, mas hoje, antes que o galo cante 3 vezes, 2, 3 vezes, tu me negarás. Eu vou te negar, Senhor. Vou nada. Eu estou contigo. E disse Pedro com veemência. Você sabe o que é veemência, irmão? É falar com ímpeto. Pedro falou assim, ainda que seja necessário, Jesus, eu morrer por ti, ou morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira, os outros, vendo Pedro com veemência, foram no barco com Pedro. Eu também, Senhor, nós também. Pedro, cara, tu vai me negar? Não. Estou capaz de morrer por ti, Jesus. É mesmo? Então tá bom. Lembra que quando Jesus está no Getsemane e aparece os soldados romanos, o que é que Pedrão faz? Corta a orelha dos caras. O que Pedro está dizendo? Você vai querer trocar no meu mestre? O cara por quem eu abandonei tudo para seguir? Não. Senhor, peraí, deixa eu puxar aqui a minha espada aqui. Lembra disso? Pedro cortou a orelha do cara, do soldado. O que Pedro estava dizendo para Jesus? Jesus, eu estou aqui para te defender, eu tenho uma aliança contigo. Eu te amo, Jesus. Tu é o meu mestre, tu é o cara da minha vida. Eu te sigo até os últimos passos. Eu estou disposto a morrer por ti, Jesus. E se alguém se levantar contra ti, Jesus, eu vou lá e vou acertar o passo. Pedro estava dizendo isso. Isso te faz lembrar de alguma coisa? Quando você também dizia defender Cristo com todas as suas forças. Isso te faz lembrar quando você dizia, eu não abandono Cristo por nada, e depois se afastou? Você lembra que você dizia assim, não, Jesus é tudo para mim. Veio a tribulação, se Jesus existisse, por que Ele me deixa passar por isso? Você negou a sua fé. Você lembra que você dizia, esse homem foi Deus que me deu, quando Ele te dava uma, é do diabo, tem que separar, não presta mais. Espera aí, deixou de acreditar, de confiar? Lembra de Pedro? Veemência, Senhor, eu sou capaz de morrer, defendeu Jesus, cortou a orelha do cara. Pedro foi um dos discípulos que teve uma das maiores revelações de quem era Cristo. Lucas 9:20. Quem vocês dizem que eu sou? Disse Jesus aos discípulos. Aí disseram, olha, alguns dizem que tu é isso, outros. Aí Pedrão levanta, ei Jesus, eu te conheço, eu sei que tu és Jesus. Pedro, e quem é que eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, isso não foi carne que te revelou, cara. Pedro, é isso mesmo, Pedro. João 6, 68. João 6, 68. Respondeu Pedro e disse, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Jesus dá um sermão pesado, lembra disso? Sermão pesado, e a galera começa a fugir. Jesus está brabo, o negócio está pegando, Jesus está batendo demais no povo, o povo não aguentou, começou a fugir. Jesus olha para os 12 e fala assim, e vocês? Não querem fugir? Não querem ir embora também?
é melhor vocês ir embora, vocês também não vão aguentar, o fardo é pesado, o caminho é estreito, é espinhoso, a porta é estreita, vocês não vão aguentar, tem cruz, tem tribulação. Pedro, Senhor, para onde, Senhor? Eu irei se só tu tens as palavras de vida. Sabe por que Pedro disse isso? Porque Pedro já tinha ouvido Jesus falar assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida? Pedro tinha uma confiança e uma expectativa muito grande em Jesus. Jesus para Pedro era além de um mestre. Jesus para Pedro era uma inspiração. Você já colocou expectativa em alguém? Talvez você tenha um patrão, ele falou assim: olha, ano que vem, esse ano não foi muito bom, mas ano que vem, chegou ano que vem nada. Aí você se frustrou com seu patrão. Você se frustrou com seu líder, você se frustrou com a sua igreja, você se frustrou com alguém. Frustração faz parte do nosso crescimento e amadurecimento. Você não se frustra com alguém de longe, você só se frustra com alguém de perto, com quem você tem relacionamento. E eu sei o que eu vou falar. Alguns daqui um dia já também sentiram-se frustrados, porque Papai do Céu não deu o que você mais queria. Lembra disso? Você orou, você consagrou, você jejuou, você fez propósito, você deu oferta, você ajudou não sei quem, fez não sei o que, fez não sei o que. Chegou no dia, Deus falou: se eu não te pedi nada disso, você fez porque você quis, você está imaturo, você não está habilitado para receber. Ah, Deus, eu não acredito. Poxa, Deus, eu fiz tudo para você. Eu fiz propósito, eu fiz isso, eu fiz tudo. E o Senhor não me abençoou. Por isso que eu estou te falando, eu sei porque você já pensou em desistir. Para Pedro, Cristo era uma inspiração. Escute. Mas como na vida não é só mar de rosa, chegou o dia de Pedro. Lucas 22, 61 e 62. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. O que foi que aconteceu aqui com Pedro? Foi Jesus que falou: Pedro, tu vai me negar. Não, Senhor, não vou te negar. Daqui a pouco o galo canta, Pedro nega. Pedro lembra: meu Deus, ele falou que eu ia negar e não é que eu neguei. Eu sinto no meu espírito Deus ministrando algo. Muitos de nós aqui fizemos tantos propósitos. Senhor, esse ano de 2018, eu vou ler toda a Bíblia. Olha Deus olhando para ti. Tu não vai. Quando tu vê o WhatsApp, teu Facebook, teu Instagram, tu vai me abandonar. Não, Jesus, eu vou ler toda a Bíblia esse ano. Antes que chegue 3 mensagens, tu para o primeiro versículo. Eu sei que você não vai fazer. Você está se comprometendo porque você está querendo barganhar comigo. Você está dizendo que vai fazer porque acha que eu vou te abençoar se você fizer. Paulo disse: quem deu primeiro a ele, para que dele venha a ser restituído. Porque dele, para ele, por ele e por meio dele são todas as coisas. Ninguém, nenhum de nós aqui somos capazes de dar algo para Deus e depois reivindicar. Porque antes que você dê a Ele, Ele já deu a você. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Todas. E você já aprendeu com o nosso pastor, que todos no original quer dizer todos.
Então Pedro agora tem a sua experiência de frustração e de amargura. E através dessa experiência de frustração e amargura, Pedro desiste. Negou Jesus. Sabe o que acontece? A amargura é um sentimento ruim de sofrimento, de tristeza e de ressentimento. Um dia o salmista assim disse: Senhor, me guarda, me livra. Senhor, os meus pés quase pecaram. Eu também sou pecador. Eu também sei o que é pecar. E depois dizer: Senhor, Espírito Santo, eu quero poder sentir tua presença. Espera aí, mas os teus pecados fazem divisão entre nós. Pedro se sente ruim, mal, tristeza profunda na alma, ressentimento. Lembra? Senhor, eu vou morrer por ti. Cara, tu vai me negar. Não! Lembra que eu quase mato o soldado? Se o Senhor não me segura, mestre, tu sabe que eu ia matar o cara. Hã? Jesus me segura, que a espada está afiada, eu vou matar. Pedro. Isso lembra a gente, né? Lembra? Quando você tinha um amigo que ia falar mal de igreja para você, ia falar mal de pastor, ia falar mal de Jesus, você se levantava com ímpeto. Ei, peraí. Não, Jesus não. E você discutia. E parece que agora não discute mais. Eu não estou dizendo que você deve discutir. Eu estou falando de uma discussão infantil que acha que é justificação de fé. E não é. Não adianta discutir para tentar justificar a sua fé. Sabe que a Bíblia diz que nós devemos ser ao mundo irrepreensíveis. O mundo só vai olhar para mim e vai dizer: esse cara é um homem de Deus. É porque eu ando falando? Não preciso andar falando. Só preciso refletir a glória do sol da justiça. A frustração de Pedro estava apenas na vista. Não estava naquilo que Jesus havia prometido. Pedro estava frustrado, porque Jesus falou: cara, tu vai me negar. Pedro negou. Mas não só por isso. Porque agora Cristo, que ele havia negado, também não está mais com ele. Cristo está preso. As nossas frustrações nos cegam. E muitas vezes endurece o nosso coração e anulam a nossa fé. As frustrações agem dessa forma. Ei, irmão, escute aqui que eu vou te falar. Quantas pessoas você conhece que saíram de igrejas que você já passou porque estavam frustrados com líderes? Escute, as nossas frustrações nos cegam. Muitas vezes endurece o nosso coração e anula a nossa fé. Muitos desistem da caminhada com Cristo por causa de uma frustração, por causa de uma dorzinha, de uma tristeza. Eu sei porque você já quis desistir. Sabe por que Pedro sentiu todo esse sentimento de frustração? Porque Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Lembra disso? Pedro deixou tudo para seguir Jesus. E agora, aquele por quem Pedro tinha deixado tudo, não estava mais com ele. Irmãos, para aqui, por favor. Pense isso comigo. Jesus te chama: vinde a mim todos vós que estão cansados. Tu está cansado que só bexiga. Jesus te chama, você vem. Jesus fala assim: ei, agora negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, negue o pecado, renuncia e segue-me. Beleza, Jesus, eu vou fazer tudo, vou te seguir. Pedro faz isso. E agora, cadê Jesus? Cadê Jesus? Era como se a árvore estivesse sido retirada da terra. Pedro estava como uma árvore que foi tirada da terra. O que acontece com uma árvore que é tirada da terra? Puxa,
Alguém comigo? O que acontece se você tirar uma árvore da terra? Morre, certo? Morre. Se você tirar um peixinho da água, o que acontece? Morre. Se você cortar um galho de uma árvore e colocar no solzinho, o que acontece com o galho? Morre, seca. Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro ouviu um dia Jesus dizer em João capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e você, Pedro, é um ramo. Pedro, eu sou a videira, você é o ramo. Só que aquele ramo procurava a videira e a videira não estava lá. Aquele ramo se sentiu sem força e sem vida. João 15, 4 e 5: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Quem era a vara? Pedro. Jesus falou: Pedro, tu sozinho tu não vai produzir fruto, cara. Tu precisa estar na videira, em mim, para te produzir fruto. Lembra que eu disse que você foi criado com um fruto, com uma semente para gerar fruto? Da mesma forma Pedro foi criado com uma semente, só que agora Pedro se viu longe da árvore. Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, assim sois vós, assim é você, Pedro. Se você não estiver em mim, você não vai produzir. Eu sou a videira e vocês são a vara. Quem está na videira, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí Jesus fala: porque sem mim nada podeis fazer. E sabe o que Pedro estava fazendo sem Cristo? Nada. Pedro não estava fazendo nada, porque a expectativa dele estava em Cristo. Ele não conseguiu produzir nada. Você não vê Pedro expulsar demônio, você não vê Pedro curando enfermo, você não vê Pedro pregando, você não vê isso. Pelo contrário, o que Pedro fez? Voltou a pescar. Pedro voltou a pescar. João capítulo 21. Sem Jesus, Pedro voltou a pescar. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Frustrado, vou pescar. E disse-lhes: também nós vamos contigo. Lembra os caras que com veemência disseram: Jesus, nós também não vamos te negar. Eles agora estão de novo com Pedro. Pedro, eu vou pescar, nós também vamos contigo. E subiram logo no barco naquela noite e não apanharam nada. Por que não apanharam nada? Porque era um ramo fora da videira. Sabe o que eu quero te dizer, irmã, irmão? Todas as vezes que você dá um pulinho fora, a fonte seca. Você será como um galho seco. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. João 21, 4 a 19. E sendo de manhã, eles foram pescar, e já sendo de manhã, eu imagino que eles passaram a noite toda, né? De manhã. Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram. Preste atenção. Aqui já é depois da ressurreição. Pedro volta a pescar, a noite toda não pegou nada, vem voltando de manhã, vê Jesus na praia, mas não reconhece. Disse-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. E disse-lhes: lançai para o lado direito do barco, e achareis. Lembra que um dia Jesus disse para Pedro: lance a rede. Ele disse: sobre a tua palavra. Agora ele está novamente sobre a palavra: lance para a direita. E lançaram, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Mas eles ainda não reconheceram Jesus. Então aquele discípulo quem Jesus amava disse a Pedro, João disse a Pedro: Pedro, tu não vai acreditar, cara. E Pedro, tu sabe quem é que está na praia, cara? Quem é João? Pedro, tu não vai acreditar. Imagina se Pedro dissesse para João: João, tu está pensando que eu sou Tomé, cara? Eu não sou Tomé não, macho, fala logo quem está na praia aí. É o Senhor. O Senhor.
Pedro é o Senhor, cara, que está na praia. Qual o Senhor, o meu mestre, aquele que eu neguei tudo para seguir Ele? É, Pedro, é o Senhor. Qual o Senhor? Aquele que multiplicou os pães. É, Pedro, é o Senhor. Qual? Aquele que ressuscitou Lázaro. João, aquele que curou minha sogra, aquele que curou a mulher do fluxo de sangue. João, não acredito. Pedro é o Senhor. Quem, Pedro? Quem, João? Pedro, o Senhor. Aquele que disse que estaria conosco todos os dias. Quem, João? Pedro, o Senhor. Aquele que disse que sem mim nada, sem Ele nada nós poderemos fazer. Tu lembra disso? E quando Pedro ouviu que era o Senhor, pegou uma túnica, ele estava nu. Quando ele viu que era o Senhor, Pedro pula do barco e sai desesperado para a praia. Sabe por que Pedro sai desesperado para a praia? Porque ele fala assim: ali está a minha fonte de vida, eu preciso me conectar nela. Ali está a videira, eu preciso me inserir novamente nessa videira para que eu produza fruto. Esse é o cara por quem eu abri mão de tudo para seguir. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Eu preciso me encontrar com Ele. Pedro sai desesperado, deixa o barco e sai correndo. Todas as vezes que você se afastar da fonte, que você se desconectar da fonte, o seu esforço sempre será dobrado. Mas quando você volta para a fonte, Ele dá ordem aos peixinhos para irem debaixo da tua rede. Quando você volta para a fonte, toda provisão que você necessita ter para permanecer nele, Ele já providenciou para você. Quando eles foram, já tinha pão, já tinha peixe esperando. Eu te pergunto, você acha que Jesus sabia que eles estariam ali? Sim ou não? Sim. Jesus sabia. Jesus disse: hoje eu pego esse cara. Hoje eu mato a saudade dele. Hoje eu vou dar um abraço nesse Pedrão que está frustrado. Hoje eu vou pegar Pedro, vou dar um cheiro, um beijo nele. Pedro, seu camarada, tu pensou que eu não ia voltar, Pedro? Imagina a expectativa de Jesus também em Pedro. Porque quando Pedro teve a revelação, disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro, hoje eu vou te pegar, cara. Vou te dar uns abraços. Vou confortar o teu coração. Vou reativar a chama dentro de ti, Pedro. Vou reconectar a vida dentro de ti. Eu vou transmitir sangue para ti novamente, Pedro. Tu está morrendo. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas. Jesus disse: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Disse Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem é? Os caras sabiam que era Jesus, mas todo mundo caladinho. Ninguém perguntou. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E depois de terem jantado, escuta aqui, Pedro passa a noite pescando, chega de manhã, não pega nada, Jesus dá ordem, ele pega peixe, vai para a praia, já tem comida. Eles passam o dia inteiro com Jesus, mas ninguém pergunta quem é Jesus. Presta atenção. E depois de terem jantado, você janta a que hora, irmão? De manhã, à tarde ou à noite? À noite. Então eu imagino, eles passaram o dia todo com Jesus. Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? Respondeu: sim, Senhor. Perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Jesus pergunta de novo, pela terceira vez:
Simão, filho de Jonas, me ama mais do que estes? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado a terceira vez. E disse, Senhor, tu sabes de tudo, sabes que eu te amo. Sabe por que Pedro se entristece agora? Porque Jesus pergunta 3 vezes. Porque assim como eu e você, Pedro tinha memória. Parece que cada vez que Jesus falava assim, Pedro, tu me ama, Pedro ouvia um canto de um galo no seu ouvido. O galo parece que cantava agora de novo no ouvido de Pedro. Pedro, tu me amas, e o galo cantando dentro da mente dele. Pedro, tu me amas. Ah, Senhor, tu sabe que eu te neguei não, tu sabe todas as coisas. Então, Pedro, eu sei de todas as coisas. Então apacenta as minhas ovelhas. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Jesus disse isso para Pedro e disse para Pedro, Pedro, me segue, cara. Lá vai Pedro deixar tudo de novo para seguir Jesus. Preste atenção numa coisa. Para Deus o mais importante não é como você começou a sua caminhada, e sim como você vai terminar. Quantas pessoas você conhece que desistiram de Cristo na caminhada e morreram sem Cristo? Não interessa como começou, interessa como vai terminar. Você pode até ter começado errado, mas o arrependimento traz cura e renovo. Não desista do seu chamado. Não desista do seu ministério. Não desista do seu chamado e não desista do seu ministério. Quando Pedro reencontra Jesus, ele se reconecta à fonte de tudo que ele precisava para cumprir o seu dom e o seu chamado. Ao receber o Espírito Santo em Atos capítulo 2, os dons de Pedro foram ativados. Assim como o aparelho que é conectado à tomada de energia. Mas se não estiver ligado, ele não funciona. Pedro sabia que para que ele funcionasse na plenitude daquilo que Deus tinha para a vida dele, ele precisa estar conectado em Deus, em Jesus. Só após Pedro ter se conectado a Jesus, recebido o Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, Pedro começa agora a fazer grandes milagres. Você foi criado com um dom. Você foi chamado por Deus. E no dia da sua conversão, Deus liberou um dom sobre você. Então não despreze o dom de Deus que há em você. Não despreze o dom de Deus que há em você. Paulo escreve em Tessalonicenses dizendo: fiel é aquele que vos chamou, e ele também fará. Fiel é o Senhor que vos confirmará e vos guardará do inimigo. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Timóteo 2, 13. Se formos fiéis, ele permanece fiel, porque ele não vai negar a si mesmo. Timóteo capítulo 4, 9. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Aquele que te prometeu é fiel. E ele não volta atrás daquilo que ele falou ao teu respeito. Ele liberou um dom sobre você. Você tem um chamado. Não desista do seu chamado. Não desista do dom que há em você. Não desista. Existe algo adormecido dentro de você, e eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus. Desperta. Como disse, eu não sei quem disse, desperta, ó tu que dormes. Eu acho que foi Isaías ou foi Paulo, não me lembro. Está na Bíblia. Desperta, tu que dormes. E foi Paulo, e Cristo te esclarecerá. Desperta o dom que há em ti.
Foi Ele que colocou. E Ele colocou porque Ele quer te usar. Ele quer te usar, Ele te chamou para isso. Você pode trabalhar, pode fazer o que for na sua vida, mas dentro de você queima algo. Existe uma chama adormecida que Ele colocou. E hoje Ele quer dizer para você: se conecte em mim novamente. Se conecte no fogo. Se conecte na videira verdadeira. Porque Ele te diz nessa noite: porque sem mim, sem Jesus, sem mim, você não fará nada. O seu esforço sempre será dobrado. Eu quero facilitar a tua vida, disse Jesus. Eu quero te convidar a tomar uma atitude como a de Pedro. Eu quero ser João hoje na sua vida. Eu quero ser João hoje na sua vida. Para lhe dizer: ei, irmã, ei, irmão, o Mestre está aqui na beira da praia. O Mestre está na beira da praia, Ele está te chamando. Ele tem provisão para você. Tudo o que você precisa está nele, está com Ele. Ele tem tudo. Porque todo o poder foi dado a Ele no céu, na terra e embaixo da terra. Todas as coisas subsistem por Ele e foram criadas para Ele. Porque Ele é antes de tudo. Tudo o que você precisa está nele. Eu quero ser esse João para te dizer isso hoje. E eu quero te convidar agora a tomar uma atitude como a de Pedro. O que, João? É o Mestre? É, João. Ah, João, não acredito, cara. O Mestre. Poxa, João, eu neguei Ele, cara. João, eu fiquei muito triste, eu fiquei frustrado com Ele, mas Ele não desistiu de mim, João. Ele veio aqui, cara, eu sei que foi por causa de mim. Ele está te dizendo a mesma coisa hoje. Ele veio aqui por causa de você. Para despertar dentro de você o chamado, o propósito, o desígnio de vida que Ele tem estabelecido, mas sem Ele, eu e você somos nada. Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor, e não há outro além de Ti. O meu Deus é o Deus do impossível, aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, venha em meu favor, favoreça-me, Deus. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu
Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante! Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível declare: não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível faz prevalecer. O Deus Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor. Oh, aleluia! Deus do impossível. Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor, e não há outro além de Ti. Que não desiste de um filho seu. O Deus do impossível.